Em uma pequena lateral da Via Láctea, em algum lugar em um planeta que orbita uma estrela média, um menino nasceu em Oxford, Inglaterra, cujo nome é conhecido por todos hoje em dia e é familiar para qualquer um que tenha o mínimo interesse em ciências naturais. Stephen Hawking. Muitos anos depois, poucos anos antes de sua morte, ele, após décadas em uma cadeira de rodas e marcado pela doença do neurônio motor esclerose lateral amiotrófica, diria: Onde há vida, há esperança. Onde há vida, há esperança. Onde outros já teriam desistido após algumas semanas ou meses, ninguém menos que Stephen Hawking, talvez por uma enorme sorte genética, mas certamente também por sua enorme perseverança, conseguiu sobreviver a esta doença por quase 50 anos e construir uma enorme reputação científica. Se não ele, quem deveria ser um exemplo melhor para nós de que a vida, como a temos, vale a pena e está cheia de maravilhas? Na primeira parte, viajamos com ele para o início dos tempos. Queremos nos dedicar totalmente à criação do cosmos e então caminhamos juntos com sua mente inquieta para estrelas gigantes em colapso e seus produtos finais, buracos negros. Na segunda parte, tiramos um tempo para o tempo, queremos conhecer os pensamentos de Hawking diante dessa grandeza abrangente e, finalmente, acompanhar suas tentativas de conceber uma teoria de tudo, um modelo do universo que conecta os grandes eventos do cosmos com o mundo da mecânica quântica. Entre os capítulos, inserimos momentos da vida de Hawking e o conhecemos melhor também do seu lado privado. Hawking não podia andar, mas a cosmologia aprendeu a voar graças à sua pesquisa. Vamos embarcar em uma jornada de conhecimento com Stephen Hawking ao nosso lado. Nas ruas sinuosas de St. Albans, onde o sussurro da história ainda ecoa nas antigas paredes, o jovem Stephen Hawking cresceu, uma criança com imaginação vívida e insaciável sede de conhecimento. Ele costumava vagar pela grande casa vitoriana de seus pais, com o nariz enfiado em um livro ou profundamente imerso na construção de sua mais recente invenção. Enquanto outras crianças brincavam de futebol lá fora, ele afirmou em sua autobiografia, Minha Breve História, que estava ocupado criando jogos de tabuleiro complicados ou sonhando com trens elétricos que funcionavam perfeitamente. Seu quarto muitas vezes parecia um pequeno laboratório, repleto de projetos pela metade e livros sobre astronomia e física. As crianças vizinhas às vezes o chamavam de professor, mas não tinham ideia de quão profético esse apelido viria a ser. Na escola, Stephen mostrava uma habilidade notável para resolver problemas complexos, mesmo que sua caligrafia fosse muitas vezes ilegível e ele nem sempre tirasse as melhores notas. Seus professores estavam igualmente fascinados e frustrados com sua mente inquieta, que estava constantemente fazendo perguntas e raramente satisfeita com as respostas usuais. Especialmente em matemática e ciências, ele demonstrou um talento extraordinário que ia muito além de sua idade. O pequeno Stephen passava frequentemente horas em frente ao clube de modelismo ferroviário em Crouch End, fascinado pelas miniaturas em movimento e imaginando como um dia decifraria os segredos do universo com a mesma facilidade. Seus pais, especialmente seu pai Frank, incentivaram essa curiosidade à sua própria maneira, um tanto não convencional. Então, pai e filho construíram uma cabana Nissan como garagem juntos. Um projeto que chocou os vizinhos, mas aprimorou muito o entendimento de Stephen sobre física. Essas experiências práticas foram tão valiosas para Stephen quanto os conceitos teóricos que ele devorava em livros. Porém, o caminho de Stephen para as estrelas começou principalmente por meio de sua mãe, Isabel Hawking. Ela reconheceu cedo o potencial extraordinário de seu filho e incentivou sua fascinação pelos mistérios do cosmos. Em longas noites, sob o céu estrelado de St. Albans, onde a família Hawking deveria viver após sua mudança de Oxford, ela despertou no jovem Stephen o entusiasmo pela astronomia. Ela o encorajou a fazer perguntas que iam muito além do cotidiano. Suas histórias sobre as vastidões infinitas do cosmos e os mistérios dos buracos negros acenderam um fogo no jovem Stephen que nunca deveria se apagar. Este interesse precoce, alimentado pelo apoio de sua mãe e de seu pai, se desenvolveu em uma paixão para toda a vida. Isso levou Hawking a fazer as perguntas mais fundamentais sobre o início e o destino do cosmos.
Assim, seu caminho o levou de sua fascinação precoce pelas estrelas e pelo espaço direto para a renomada Universidade de Oxford. Lá, no entanto, ele começou sua carreira acadêmica de maneira hesitante. Como ele mesmo admitiu, investiu apenas cerca de 1.000 horas em seu trabalho nos primeiros 3 anos de estudo, em média 1 hora por dia. Essa aparente preguiça era parte de uma atitude predominante na universidade, que desconsiderava o trabalho duro como sinal de um homem comum. No entanto, apesar dessa inicial resistência, Hawking conseguiu obter um diploma de primeira classe que abriu seu caminho para Cambridge. Aqui ele começou sua pesquisa sobre Dennis Sciama, depois de originalmente ter esperado trabalhar com o famoso Fred Hoyle. Essa atribuição, inicialmente percebida como uma decepção, no entanto, provou ser uma bênção, já que Sciama pôde dar-lhe mais atenção e orientação. Aos 21 anos, pouco depois de iniciar sua estadia em Cambridge, Hawking recebeu o devastador diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica ou esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica progressiva na qual as células nervosas no cérebro e na medula espinhal, que são responsáveis pelo controle dos movimentos musculares voluntários, morrem. Essa doença levou a uma perda gradual do controle muscular em todo o corpo, enquanto as habilidades mentais geralmente permanecem intactas, resultando em uma situação em que a mente está presa em um corpo cada vez mais imóvel. Os médicos inicialmente prognosticaram apenas uma curta expectativa de vida de alguns anos, o que foi um grande choque para o jovem cientista. No início, a doença manifestou-se somente por um crescente desajeitamento e dificuldades ao caminhar. Com o passar do tempo, a esclerose lateral amiotrófica progrediu constantemente e afetou cada vez mais as habilidades motoras de Hawking. No início, ele usava andadores e depois uma cadeira de rodas. Sua fala deteriorou-se gradualmente até que ele precisou usar um computador de voz. Paradoxalmente, a doença forçou Hawking a adaptar seu método de trabalho e a se concentrar em suas habilidades mentais. Ele desenvolveu uma habilidade extraordinária para visualizar conceitos matemáticos e físicos complexos. Hawking aprofundou seu entendimento da teoria da relatividade geral, assistiu a palestras no King's College em Londres, lidando com as questões fundamentais da cosmologia. O diagnóstico de sua doença de esclerose lateral amiotrófica deu um novo senso de urgência e foco ao seu trabalho. Apesar do sombrio prognóstico médico, Hawking encontrou nova energia para viver em seu noivado com Jane Wilde e em sua pesquisa. Assim, durante seus estudos em Cambridge, ele encontrou a teoria do Big Bang, um tema que ele já discutia quando criança, o início do cosmos. Quais ingredientes Hawking, no entanto, adicionou ao coquetel do Big Bang e como ele chegou à conclusão de que o cosmos estava concentrado em um ponto minúsculo no início? Como o povo bichongo da África Central, no início havia apenas escuridão, água e o grande deus Bumba. Um dia, Bumba, com uma dor de estômago, vomitou o sol. O sol secou parte da água, deixando a terra vazia. Ainda com dor, Bumper vomitou a lua. As estrelas e então alguns animais, o leopardo, o crocodilo, a tartaruga e, finalmente, o homem. Este tema de criatividade, como muitos outros, tenta responder às perguntas que todos nós fazemos. Por que estamos aqui? De onde viemos? Claro, a ideia de uma explosão que deu vida ao universo não foi concebida por uma única pessoa, mas se desenvolveu ao longo de várias décadas através das contribuições de vários cientistas. O padre e físico belga Georges Lemaitre lançou as bases para essa teoria em 1927, propondo a ideia de um universo em expansão que teria surgido de um átomo primordial. O astrônomo americano Edwin Hubble forneceu em 1929 evidências empíricas importantes para essa ideia com sua descoberta da expansão do cosmos. O termo Big Bang foi ironicamente cunhado pelo astrônomo britânico Fred Hoyle, que era um oponente dessa teoria. Nas décadas seguintes, muitos cientistas, incluindo George Gamow, Ralph Alpher e Robert Herman, contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento da teoria do Big Bang. O Big Bang é um tema da cosmologia, um subcampo da astronomia que lida com a estrutura e o desenvolvimento do universo. No entanto, a cosmologia ainda era pouco reconhecida no início dos anos 70.
Depois que a Via Láctea foi removida do centro do universo por Hubble e Lemaitre, e todos os cientistas estavam cientes de um cosmos em expansão, uma questão fundamental estava no centro, que dividia a comunidade científica. O universo teve um começo? Em Cambridge, onde Hawking ainda estudava naquela época, a ideia do início de tudo era discutida de forma controversa. Parte dos cientistas temia que tal momento de criação ultrapassasse os limites da física e inevitavelmente trouxesse explicações religiosas para o jogo, enquanto outra parte dos pesquisadores era mais progressista e queria avançar a física apesar de todas as preocupações. Neste ambiente intelectualmente carregado, Hawking aprofundou sua pesquisa. Seus primeiros trabalhos concentraram-se na aplicação da teoria da relatividade geral na cosmologia, especialmente na questão de se o universo realmente teve um início temporal. No entanto, isso teve uma vantagem. A cosmologia foi colocada no centro do interesse científico por meio deste debate intelectual. Havia uma segunda alternativa para um começo no tempo, que é um universo saltitante ou até mesmo cíclico. Talvez o universo tenha tido uma fase de contração anterior e que ele tenha saltado de contração para expansão em uma densidade alta, mais finita. Stephen inicialmente investigou se, apesar da expansão, poderia ocorrer um recuo do cosmos em algum momento, uma espécie de Big Bounce, ou seja, uma transição de uma fase de contração para uma fase de expansão em alta, mas densidade finita. Muitos físicos imaginavam o cosmos como uma espécie de elástico que em algum momento se retrai novamente. Hawking, no entanto, questionou o Big Bounce. Isso contrastava com as afirmações dos cientistas soviéticos Evgeny Lifshitz e Isaac Kalatnikov, que argumentavam que uma contração geral sem simetria exata sempre levaria a um salto, ou seja, a um Big Bounce. No entanto, Hawking reconheceu as fraquezas em sua abordagem e começou a desenvolver novos métodos matemáticos para investigar a questão da origem do universo. Um ponto de virada na pesquisa de Hawking veio com o trabalho inovador de Roger Penrose sobre buracos negros. Penrose escreveu sobre as chamadas singularidades, pontos de densidade infinita no espaço-tempo. Tudo o que fosse engolido por tal singularidade, consequentemente, nunca poderia retornar. Inspirado pelos métodos de Penrose, Stephen aplicou argumentos semelhantes à expansão do cosmos. Ele conseguiu provar que também deveria haver singularidades aqui, onde o espaço-tempo teve um começo. O trabalho pioneiro de Hawking sobre a teoria do Big Bang rapidamente ganhou reconhecimento na comunidade científica. No ano de 1965, ele ganhou o prestigioso Prêmio Adams da Universidade de Cambridge por um ensaio sobre este tema. Este ensaio formou a base para o livro A Estrutura em Grande Escala do Espaço-Tempo, que Hawking escreveu em conjunto com George Ellis e que foi publicado em 1973. Neste, ele entende o Big Bang como um ponto inicial singular do universo, que segue as leis da teoria da relatividade geral. Parece inevitável. Em explicações muito detalhadas, ele mostrou que, sob certas condições, que devem ter sido atendidas no início do universo, tal singularidade deve ter existido. Essas condições incluem a suposição de que a gravidade sempre atua atraindo, que há matéria suficiente para formar uma superfície fechada e capturada e que não ocorrem violações de causalidade. Hawking descreve essa singularidade como o início absoluto do espaço, tempo e matéria e, portanto, a origem do nosso cosmos observável. Portanto, concluímos que a singularidade original não era um ponto, mas uma situação em que o universo se encontrava, onde estava infinitamente compactado e possuía uma curvatura infinita. Essa singularidade não era um ponto, porque não havia cosmos onde um ponto pudesse existir, como o ponto que vocês estão vendo agora nesta tela. No entanto, neste momento, se é que isso foi um momento, as leis físicas conhecidas falham, pois aqui devem ter prevalecido densidades e temperaturas infinitas. Hawking descreve como nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente quente e denso, com temperaturas de trilhões de graus e uma densidade que supera em muito a de um núcleo atômico. Neste
Estado, ainda não existiam átomos ou mesmo estruturas maiores, apenas um plasma de partículas fundamentais. Hawking explica como, a partir deste estado inicial, através de rápida expansão e resfriamento, surgiram gradualmente as estruturas que observamos hoje no cosmos. Ele enfatiza a importância da hiperinflação cósmica, uma fase de expansão extremamente rápida logo após o Big Bang que pode explicar muitas características do nosso universo atual. A hiperinflação ocorreu imediatamente após o Big Bang. Segundo Hawking, essa fase começou cerca de 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang e durou até cerca de 10 elevado a menos 32 segundos, durante esse período de tempo inimaginavelmente curto, que poderia ocorrer trilhões de vezes entre um piscar de olhos rápido, o universo se expandiu exponencialmente, aumentando por um fator de pelo menos 10 elevado a 26. Isso é 100 quatrilhões de vezes. Para dar uma ideia de quão vasta foi a expansão durante a inflação cósmica, vamos fazer a seguinte comparação. Um grão de poeira médio tem um diâmetro de cerca de 0,1 milímetro. Se você ampliasse esse minúsculo grão de poeira pelo fator 10 elevado a 26, você obteria um objeto que teria cerca de 1 bilhão de anos-luz de tamanho e, portanto, preencheria uma parte considerável do cosmos observável. Isso é chamado de inflação, como a maneira que os preços sobem todos os anos. O recorde mundial de inflação foi na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Os preços subiram em um fator de 10 milhões em um período de 18 meses. Mas isso não foi nada comparado à inflação no início do universo. O universo se expandiu em um fator de milhões, trilhões em uma pequena fração de um segundo. Ao contrário da inflação nos preços, a inflação no início do universo foi uma coisa muito boa. Ela produziu um universo muito grande e uniforme, como o que observamos. Essa ampliação inimaginável ilustra a enorme expansão que o universo passou durante a curta fase da inflação cósmica, ou seja, a hiperinflação. Segundo Hawking, esse crescimento extremo foi essencial para moldar o cosmos atual e explicar muitas de suas características observáveis. Mas como ocorreu esse absurdo aumento de tamanho dentro desse instante ultra curto? Hawking explica que essa rápida expansão foi impulsionada por um campo quântico, o chamado campo inflaton, que existia em um estado de falso vácuo com densidade de energia muito alta. Espere um minuto, nós acabamos de dizer falso vácuo? Este estado tinha uma densidade de energia muito alta, mas era metastável. Isso significa que ele era apenas temporariamente estável, mas tinha o potencial de passar para um estado de menor energia. Hawking comparou isso há 50 anos com uma bola equilibrada em uma colina. Ela está estável no momento, mas tem o potencial de rolar para baixo. Quando o campo inflaton começou a decair ou transitar para seu verdadeiro estado fundamental, a diferença de energia entre o falso vácuo e o estado fundamental foi liberada. Essa liberação de energia não aconteceu de uma vez, mas em um processo que Hawking descreve como rolagem lenta. Durante esse processo, energia foi continuamente liberada, impulsionando a expansão exponencial do universo primitivo. A quantidade de energia liberada foi enorme, pois a densidade de energia do falso vácuo era extremamente alta, na ordem da energia de Planck, a maior densidade de energia teoricamente possível na física. Essa enorme liberação de energia explica por que a inflação pôde ocorrer de maneira tão dramática e rápida. Mas uau, como Hawking chegou a tais ideias! Certamente, é necessário ter uma imaginação muito boa para esse tipo de modelo científico, ou seja, uma teoria que explica o início de tudo. Hawking encontrou inspiração na descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas em 1965. O físico em Hawking reconheceu a importância dessa descoberta e a integrou em seus modelos teóricos. Ele desenvolveu métodos para calcular e prever as propriedades dessa radiação primordial, como ela poderia ter evoluído durante a história cósmica. A cosmologia se tornou uma ciência de precisão 10 anos depois, em 2003, com os primeiros resultados do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,
O Wilkinson Microwave Anisotrope Probe produziu um maravilhoso mapa da temperatura das microondas cósmicas através de um instantâneo do universo com cerca de 1/100º de sua idade atual. As irregularidades que você vê são previstas pela inflação, e elas significam que algumas regiões do universo têm uma densidade ligeiramente maior do que outras. A atração gravitacional da densidade extra prolonga a expansão dessa região e pode eventualmente causar a formação dela em galáxias e estrelas. Essa conexão entre teoria e observação foi característica do trabalho de Hawking e contribuiu para estabelecer a teoria do Big Bang como o modelo predominante da cosmologia. Mas não foram apenas os começos do cosmos que atraíram Stephen. Naturalmente, ele também queria saber como o universo prosseguia. Qual destino é inerente ao nosso cosmos? Muitos cientistas ainda estavam insatisfeitos com o universo tendo um começo. Porque parecia implicar que a física falhou. Teria que se invocar uma agência externa que, por conveniência, podemos chamar de Deus, para determinar a origem do universo. A redução da expansão do cosmos à singularidade original foi a evolução lógica da teoria da relatividade geral de Einstein. Stephen Hawking foi um dos primeiros a fazer essa conexão. Porém, ele também deveria se ocupar com algo sobre o qual os físicos ainda divergem: o fim do universo. Seria um verdadeiro eufemismo dizer que alguns cenários para a morte de tudo são fantásticos. Como estamos falando do fim de toda a existência, da extinção da realidade, por assim dizer, nenhuma palavra poderia fazer jus a esses últimos momentos da existência cósmica. Um desses cenários do fim dos tempos é o chamado Grande Colapso Final, ou Big Crunch. Este cenário foi estudado em detalhes por Hawking já nos anos de 1960. Em sua concepção, a gravidade eventualmente supera a força de expansão do universo, levando a uma reversão da expansão. O universo começa a se contrair com toda a matéria e energia sendo reunidas em um crunch final. Quase um Big Bang na direção oposta. Hawking mostrou que, neste cenário, as singularidades que ele estudou em sua tese de doutorado ocorreriam novamente. No entanto, ele revisou sua avaliação da probabilidade deste cenário mais tarde, após observações astronômicas mostrarem que a expansão do universo está realmente acelerando em vez de desacelerar. Outro evento possível seria o Grande Rasgo, ou Big Rip, que Hawking considerou mais tarde, na década de 90 do século passado, como uma possível consequência da misteriosa energia escura. Neste modelo, a expansão do universo acelera cada vez mais até que a força de expansão se torne tão forte que rasgue todas as estruturas no cosmos. Hawking descreveu como esse processo ocorreria em todas as escalas de tamanho. Primeiro, aglomerados de galáxias seriam rasgados, depois galáxias individuais, sistemas solares, planetas e, finalmente, até mesmo átomos e partículas elementares. A escala de tempo para esse processo depende da natureza exata da energia escura, que Hawking considerava um dos maiores mistérios não resolvidos da física moderna. Ele enfatizou que nosso entendimento dessa energia misteriosa e não compreendida é crucial para determinar se esse cenário é realista ou não. A Grande Morte Fria, ou Big Freeze, por sua vez, foi por muito tempo o cenário mais provável para o fim do cosmos, segundo Hawking. Nessa concepção, o universo continua se expandindo continuamente, esfriando constantemente e perdendo densidade de energia. Hawking descreveu como as estrelas consomem todo o seu combustível e então se apagam nesse processo. As galáxias continuam se afastando até não poderem mais ser vistas entre si. Finalmente, a radiação cósmica de fundo será esticada até que seu comprimento de onda seja maior que o cosmos observável. Na fase final deste cenário, Hawking imagina um universo escuro e frio onde não é mais possível a formação de estruturas. Partículas elementares decaem e buracos negros evaporam pela radiação de Hawking postulada por ele.
No final, resta um espaço quase vazio que se aproxima do zero absoluto. Um estado que Hawking chamou de a morte térmica do universo. No entanto, Hawking também sempre olhou para a mecânica quântica, aquele mundo misterioso das menores partículas que provavelmente criaram as leis da natureza graças às quais existimos, mas que em grande parte ainda permanecem misteriosas. Suas regras bizarras, nas quais partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo ou atravessar barreiras aparentemente intransponíveis, podem ter consequências inimagináveis em um nível cósmico. Essas considerações nos levam à questão fundamental sobre o verdadeiro início e fim do cosmos. Partículas como elétrons ou fótons realmente existem na forma como as imaginamos? Hawking ficou tão fascinado com essa ideia que passou grande parte de sua vida desenvolvendo uma teoria que unisse a mecânica quântica e a gravidade, e a cosmologia. Ele costumava comparar essa busca a tentar ler os pensamentos de Deus. Em seus últimos anos de vida, Hawking até especulou que nosso universo poderia ser apenas um entre muitos em um gigantesco multiverso. Um pensamento que complica ainda mais a questão do começo e do fim. Em seus anos posteriores, Hawking desenvolveu ideias fascinantes sobre como as flutuações quânticas poderiam levar a um universo eternamente existente. Ele argumentou que, no nível quântico, o universo poderia existir em uma superposição de diferentes estados, semelhante à famosa gata de Schrödinger, que pode estar simultaneamente viva e morta. Neste modelo, não há um fim definitivo para o universo, mas uma constante flutuação entre diferentes estados. Hawking associou essa ideia com sua proposta sem limites, que ele desenvolveu junto com James Hartley. Este modelo sugere que o universo não tem um começo ou fim definidos, mas existe em um estado quântico que abrange todas as histórias e futuros possíveis. Isso significa que o fim do universo não seria entendido como um único evento final, mas como uma de infinitas possíveis configurações, todas existindo simultaneamente em um espaço multidimensional de possibilidades. Nesta concepção, o fim do cosmos não seria mais e nem menos real do que seu início ou qualquer outro momento de sua existência. Hawking costumava comparar isso à superfície de uma esfera. Assim como não há um ponto de início ou fim definido na superfície de uma esfera, o universo também não teria limites claros no tempo neste modelo. Em vez disso, cada ponto no espaço-tempo seria igualmente início e fim dependendo da perspectiva do observador. Isso, por sua vez, nos levaria à conclusão de que diferentes finais para nosso universo poderiam existir paralelamente em diferentes estados quânticos, de uma deriva pacífica até um colapso catastrófico. Cada um desses cenários seria parte da função de onda do cosmos, uma descrição matemática de todos os estados possíveis. O incrível sobre essa ideia é que ela abre a possibilidade de que nosso cosmos possa ser, de certa forma, imortal, pois mesmo que um determinado ramo da história cósmica chegue ao fim, infinitos outros ramos continuariam a existir. Hawking até sugeriu que as flutuações quânticas poderiam permitir que o universo se recriasse quase em uma dança cósmica eterna de criação e destruição. Nessa imagem, o fim do universo seria apenas uma transição, um salto quântico para outro estado. As fronteiras entre passado, presente e futuro se confundiriam e o conceito de uma sequência de tempo linear, como conhecemos, perderia seu significado. Em vez disso, o universo existiria em um estado quântico atemporal, onde todas as histórias e futuros possíveis são realizados simultaneamente. Enquanto o Big Bang ainda é bastante lógico e pode ser rastreado até um estado primordial, o fim do cosmos é completamente diferente. Qual final do universo é o mais provável para vocês? Escrevam suas opiniões nos comentários. No entanto, esses não foram os primeiros temas com os quais Steven teve que lidar. Pois, ao contrário de sua carreira científica, seu estado de saúde não melhorou durante seu tempo em Cambridge.
A década de 1970 marcou para Stephen Hawking um período de ascensão e reconhecimento científico. No ano de 1974, ele foi surpreendentemente eleito membro da Royal Society, uma honra que deixou seus colegas atônitos, pois Hawking era ainda um jovem assistente de pesquisa naquele momento. No entanto, seu talento não permaneceu desconhecido por muito tempo. Em apenas 3 anos, ele se tornou professor. Porém, esse veloz progresso profissional também acarretou obstáculos. Sua esposa Jane entrou em depressão após sua eleição, preocupada que Hawking agora havia atingido o auge de sua carreira e que a partir daí só poderia ir ladeira abaixo. Um ponto de luz nesse período difícil foi o convite de seu amigo e colega de pesquisa Kip Thorne para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, ou Caltech em resumo. Essa viagem provou ser um ponto de virada para a família e a estadia planejada nos Estados Unidos despertou na família uma mistura de antecipação e nervosismo, pois eles não sabiam o que esperar em um ambiente acadêmico e cultural desconhecido para eles. A estadia na Califórnia abriu para Hawking um novo mundo de independência e mobilidade. Pela primeira vez, ele usou uma cadeira de rodas elétrica que lhe proporcionou um grau de liberdade de movimento até então desconhecido. O ambiente sem barreiras nos Estados Unidos, em comparação com a Grã-Bretanha, era muito mais avançado do que em outros países e contribuiu ainda mais para essa sensação de independência. A família Hawking mudou-se para uma casa de estilo colonial perto do campus, fornecida pela Caltech. Para lidar melhor com o dia-a-dia, um dos estudantes de pesquisa de Stephen morava com a família e o ajudava em rotinas diárias como levantar, ir para a cama e algumas refeições. Em troca, o estudante se beneficiava da atenção acadêmica de Hawking. Esses arranjos permitiram a Hawking se dedicar intensamente ao seu trabalho científico apesar de sua doença progressiva. As crianças, Robert e Lucy, aproveitaram ao máximo a vida na Califórnia. Eles estudaram em uma escola americana bem diferente das experiências prévias na Inglaterra, principalmente pelas medidas de segurança mais rígidas ao buscar as crianças, o que Hawking achou estranho no início. O tempo no Caltech foi marcado por produtividade científica e encontros fascinantes. Hawking encontrou lá físicos importantes como os ganhadores do Prêmio Nobel Richard Feynman e Murray Gell-Mann. A rivalidade entre essas duas grandes figuras da física ofereceu um interessante vislumbre da dinâmica da elite científica naquela época. Foi um momento marcante na física de partículas. A descoberta de novas partículas charmosas no Centro de Acelerador Linear de Stanford confirmou a teoria de Gell-Mann sobre a composição de prótons e nêutrons a partir de partículas ainda mais fundamentais, os quarks. Em meio a esses avanços revolucionários, Hawking desenvolvia suas próprias teorias. Ele começou a se envolver com outro tipo de singularidade, os buracos negros. Eles já eram conhecidos desde a década de 1970, mas Stephen ainda iria adicionar algumas outras propriedades interessantes a eles e deixar sua marca. Penrose mostrou que, uma vez que uma estrela moribunda tivesse se contraído até um certo raio, inevitavelmente haveria uma singularidade, um ponto onde o espaço e o tempo chegariam ao fim. Para entender o que são buracos negros, vamos olhá-los do ponto de vista de Stephen Hawking e usar apenas seus artigos de pesquisa e de seus colegas. Estudos recentes revelaram novos detalhes sobre esses objetos, mas não devem ser relevantes para nós. Seria um verdadeiro eufemismo dizer que os buracos negros estão entre os objetos mais misteriosos do cosmos. Hawking e seus colegas já conheciam bem sua formação nas décadas de 1960 e 1970. Quando estrelas de grande massa colapsam sob sua própria gravidade no final de suas vidas, seu núcleo se transforma em um buraco negro. Imagine uma estrela 10 ou 20 vezes mais pesada que o nosso Sol, que esgotou seu combustível nuclear, o hidrogênio, rapidamente em poucos milhões de anos. Sem a pressão externa da fusão nuclear, ela começa a colapsar em si mesma. A força gravitacional se torna tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Um buraco negro é nascido. Esse processo de colapso acontece em apenas alguns segundos. Na maioria dos casos, o núcleo de uma estrela gigante simplesmente desaparece em um buraco negro ou é transformado.
No entanto, em massas maiores, pode acontecer de a estrela explodir como uma supernova antes do núcleo colapsar. Então, as camadas externas da estrela correm em direção ao núcleo, são refletidas por ele e uma quantidade enorme de neutrinos, várias dezenas de ordens de magnitude acima do que o Sol produz em toda a sua vida útil, é refletida. Esta enorme quantidade dessas misteriosas partículas fantasmas faz com que as camadas externas que caíram no núcleo se expandam rapidamente. Em uma explosão, eles se afastam da estrela a vários milhares de quilômetros por segundo e alcançam as profundezas do espaço. Ocorreu uma supernova de colapso do núcleo. Frequentemente, apenas uma estrela de nêutrons permanece, o objeto mais compacto antes das singularidades. Mas, em alguns casos, o núcleo de uma estrela gigante possui tanta massa que é transformado diretamente em um buraco negro. Esses monstros negros são referidos na física como pontos sem retorno. A característica mais conhecida dos buracos negros é certamente que até mesmo a luz fica presa neles quando ultrapassa um certo limite, geralmente conhecido como horizonte de eventos. Isso marca a fronteira entre o interior do buraco negro e o resto do universo. Essa denominação é, obviamente, muito bem escolhida, pois assim como não podemos mais observar algo que se move além do horizonte terrestre em nosso planeta, também não podemos imaginar o que acontece com a matéria que se move além do horizonte de eventos. As leis da física que conhecemos simplesmente poderiam deixar de existir. O horizonte de eventos é a parte crucial dos buracos negros. Físicos só podem especular até hoje o que acontece dentro de buracos negros. Existe algum tipo de espuma quântica e toda a matéria que ultrapassa o horizonte de eventos é irreversivelmente destruída? Todas as informações são praticamente apagadas do universo quando ultrapassam essa fronteira? O interior do buraco negro ainda faz parte do nosso próprio cosmos? Ou seria uma região de espaço-tempo própria, isolada de qualquer causalidade? A extensão do horizonte de eventos também é conhecida como raio de Schwarzschild. Ele depende diretamente da massa do buraco negro. Quanto maior a massa do buraco, maior sua área de influência. A singularidade, no entanto, não cresce. É um ponto infinitamente pequeno no espaço. Apenas sua massa aumenta e, com isso, a extensão do horizonte de eventos ou do raio de Schwarzschild. Perto de um buraco negro, o tempo desacelera do ponto de vista de um observador distante, um fenômeno conhecido como dilatação temporal gravitacional. Teoricamente, um objeto que cai em um buraco negro poderia cair eternamente do ponto de vista de um observador externo, enquanto para o objeto em queda, tudo o que acontece fora do horizonte de eventos ocorre muito rapidamente. Contudo, até a pesquisa de Steven, os buracos negros eram apenas previsões teóricas, não observados diretamente. No Caltech, houve um episódio especialmente interessante. Steven apostou com Kip Thorne sobre a existência de um buraco negro no sistema binário Cygnus X1. Hawking estava convencido de que os misteriosos sinais de rádio e radiação de raios-x que vinham deste sistema não vinham de uma singularidade. Kip Thorne, por outro lado, acreditava que um buraco negro e uma estrela gigante estavam orbitando um ao outro. Mas como se prova a existência de um buraco negro se ele não revela sua presença de maneira alguma? As emissões de rádio e raios-x realmente vinham de uma singularidade e não da estrela gigante neste sistema? Bem, os físicos já sabiam em 1974 que havia um objeto muito compacto neste sistema. A massa desse objeto foi inicialmente determinada com muita precisão. Medindo as mudanças de Doppler no espectro da estrela companheira HDE 206.868, os astrônomos puderam estimar a órbita e o peso do objeto invisível. A massa calculada excedeu significativamente o limite teórico para estrelas de nêutrons, o que tornou muito provável que fosse um buraco negro. As emissões de raios-x do signo X1 também mostraram flutuações em escalas de tempo de apenas milissegundos. Essas variações rápidas indicavam que a fonte de radiação deveria ser muito compacta, pois só poderia vir de uma região que não era maior do que cerca de 300 quilômetros de diâmetro, também condizente com um buraco negro. Portanto, Hawking perdeu essa aposta e apagou dando a Kip Thorne uma assinatura anual da revista erótica Penthouse.
Com o sistema duplo Cygnus X1, os astrônomos descobriram uma das primeiras estrelas duplas de raios X. Neste sistema, geralmente um companheiro muito compacto, um buraco negro, uma estrela de nêutrons ou uma anã branca produz radiação de raios X quando engole matéria de sua estrela companheira. Após observações mais detalhadas, os pesquisadores descobriram que a singularidade em Cygnus X1 possui aproximadamente 21 vezes a massa do nosso Sol. Ela orbita um supergigante azul chamado HDE 2268 a apenas 0,2 unidades astronômicas de distância, o que corresponde a cerca de 1/5 da distância entre a Terra e o Sol. O vento estelar do companheiro fornece continuamente material para um disco de acreção ao redor da fonte de raio-x, resultando na intensa radiação observada. Por meio desse processo, o sistema aparece como um microquasar e permite aos cientistas estudar processos que ocorrem em uma escala muito maior no universo. A observação de Cygnus X1 forneceu descobertas revolucionárias sobre discos de acreção, jatos relativísticos e a física de campos gravitacionais extremos. Esses jatos, que estão alinhados perpendicularmente ao disco de acreção, transportam uma parte da energia do material incidente para o espaço interestelar a uma velocidade próxima à da luz. Ainda mais fascinantes são os buracos negros supermassivos no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Com massas de milhões ou até bilhões de sóis, eles influenciam o movimento de sistemas estelares inteiros. Além desses gigantes, suspeita-se da existência de buracos negros primordiais que possivelmente surgiram logo após o Big Bang. Esses minúsculos cósmicos poderiam ser tão pequenos quanto um núcleo atômico, mas ter a massa de uma montanha. A variedade de buracos negros abrange desde dimensões microscópicas até verdadeiros monstros cósmicos que dominam galáxias inteiras. E justamente porque os buracos negros mal fornecem informações ao seu ambiente, os pesquisadores puderam identificar 3 características pelas quais eles podem ser diferenciados. Primeiro, sua massa. O núcleo de um buraco negro. Ela determina principalmente sua força gravitacional. Ela varia de cerca de 3 massas solares nos menores buracos negros conhecidos até várias bilhões de massas solares nos maiores. A massa define o raio de Schwarzschild, ou seja, o limite a partir do qual nada pode escapar do campo gravitacional, o famoso horizonte de eventos. Curiosamente, o tamanho do horizonte de eventos se comporta de maneira diretamente proporcional à massa. Se a massa dobrar, o raio também dobra. Para um buraco negro com a massa do Sol, o raio de Schwarzschild é de cerca de 3 km. A massa também influencia o quanto o buraco negro curva a luz e a matéria ao seu redor, levando a efeitos fascinantes como o efeito de lente gravitacional. Também é conhecida a segunda propriedade, o momento angular ou spin de um buraco negro. No entanto, essa é uma medida muito mais complexa que tem profundos efeitos sobre o seu entorno. O spin geralmente surge do momento angular da estrela em colapso que formou o buraco negro, ou pela absorção de matéria com um certo momento angular. Um buraco negro rotativo arrasta o espaço-tempo ao seu redor, um fenômeno conhecido como arrasto de quadro. Isso leva a uma ergosfera, uma área fora do horizonte de eventos, onde a matéria é forçada a girar junto com o buraco negro. O spin também afeta a forma do horizonte de eventos. Em um buraco negro rotativo máximo, o horizonte de eventos no equador é apenas metade do tamanho de um buraco negro não rotativo de mesma massa. O spin desempenha um papel crucial na geração de jatos em núcleos galácticos ativos e afeta a eficiência da obtenção de energia da matéria incidente. Embora teoricamente possível, buracos negros eletricamente carregados desempenham um papel secundário na astrofísica. Essa é a terceira característica definidora deles, que, no entanto, não queremos examinar mais de perto, pois há opiniões muito diferentes entre os físicos e os teóricos. Queremos nos concentrar mais em quais informações Stephen Hawking conseguiu extrair do horizonte de eventos e o que as leis da termodinâmica têm a ver com a entropia da matéria que cai nas garras de um buraco negro. Então, o próximo passo óbvio seria combinar a relatividade geral, a teoria do muito grande, com a teoria quântica, a teoria do muito pequeno.
Eu não tinha conhecimento em teoria quântica e o problema da singularidade parecia muito difícil para um ataque frontal naquele momento. Para Hawking, certamente foi muito surpreendente a descoberta de uma conexão entre buracos negros e as leis da termodinâmica. Isso marcou para ele e muitos físicos um ponto de virada na pesquisa desses misteriosos monstros negros. Pela primeira vez, eles não eram apenas os núcleos colapsados de estrelas gigantes ou seus irmãos supermassivos nos centros das galáxias. Mas antes de começarmos a dissecar buracos negros mais detalhadamente, vamos fazer uma pequena viagem à termodinâmica, sem a qual não podemos ficar aqui. É uma das ciências mais exatas e se aplica a todos os objetos dentro do nosso cosmos. Ela afirma, entre outras coisas, que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela só pode ser transformada de uma forma para outra. Imaginem assim. Quando vocês jogam uma bola contra uma parede, a energia cinética da bola se transforma em calor e som no impacto. A quantidade total de energia permanece a mesma, apenas muda de forma. Os físicos descrevem isso como a lei da conservação de energia da termodinâmica. Fica mais complicado quando consideramos que o calor sempre flui por si só de um corpo mais quente para um mais frio, nunca o contrário. Pensa em uma xícara de café quente. Com o tempo, ela esfria naturalmente, mas uma xícara de café fria nunca esquenta sozinha. Esta frase também introduz o conceito de entropia, que pode ser entendido como uma medida da desordem em um sistema. A entropia de um sistema fechado sempre aumenta ou permanece a mesma. Ela nunca diminui. Ouvimos algumas coisas interessantes sobre a termodinâmica. Vamos agora para os buracos negros. Assim, Stephen Hawking e seus colegas descobriram que a superfície do horizonte de eventos de um buraco negro se comporta de maneira semelhante à entropia na termodinâmica clássica. Assim como a entropia de um sistema nunca diminui, a área do horizonte de eventos também aumenta constantemente quando a matéria ou radiação cai no buraco negro. Essa fascinante analogia indica uma conexão mais profunda entre a geometria dos buracos negros e os princípios fundamentais da termodinâmica. A semelhança vai ainda mais longe. Quando dois buracos negros se fundem, a superfície do horizonte resultante é sempre maior do que a soma das superfícies originais. Um comportamento que lembra fortemente o aumento da entropia total quando dois sistemas se misturam. No entanto, se combinássemos dois corpos do tamanho de estrelas ou planetas e os colidíssemos, suas superfícies, após o caos da colisão ter se dissipado, só aumentariam uma parte de seu tamanho original e não seriam maiores do que a soma das superfícies dos dois corpos que colidiram, como acontece com os buracos negros. Essas paralelas, ou seja, o aumento desproporcional da superfície em buracos negros e o aumento total da entropia em dois sistemas combinados como planetas ou estrelas, eram muito notáveis para serem coincidência. A ideia de que buracos negros poderiam possuir propriedades termodinâmicas era inicialmente altamente contraintuitiva. Afinal, na teoria clássica, os buracos negros eram considerados absorvedores perfeitos, que engoliam tudo e não devolviam nada. A ideia de que eles poderiam ter uma temperatura ou até mesmo emitir calor parecia ser muito absurda. Foram os trabalhos pioneiros de James Bardeen, Brandon Carter e Stephen Hawking que aprofundaram essa analogia. Eles conduziram a ciência dos anos de 1970 a uma série de leis da mecânica dos buracos negros que são surpreendentemente semelhantes às leis da termodinâmica. Quando a massa de um buraco negro muda, o tamanho de sua superfície, ou seja, do horizonte de eventos, também muda. Nós já sabemos disso. No entanto, foi o parceiro de pesquisa de Hawking, Jacob Bekenstein, que deu o passo crucial. Ele sugeriu interpretar a área do horizonte de eventos como uma medida para a entropia do buraco negro. Sua ideia baseava-se no entendimento de que os buracos negros engolem informações. Quando um objeto cai em um buraco negro, todos os detalhes sobre sua composição e estrutura são perdidos. Apenas massa, momento angular e carga elétrica são preservados. Bekenstein argumentou que essa perda de informação poderia ser interpretada como um aumento da entropia, proporcional ao aumento do horizonte de eventos.
Essa hipótese ousada ligou as propriedades geométricas dos buracos negros diretamente com a termodinâmica, conceitos e abriu o caminho para uma compreensão mais profunda desses objetos enigmáticos. Sua proposta foi inicialmente controversa, pois parecia contradizer a segunda lei da termodinâmica. Se os buracos negros possuem entropia, eles também deveriam ter uma temperatura e, portanto, irradiar calor, o que era impossível segundo a teoria clássica. Essa aparente contradição levou à descoberta revolucionária de Hawking sobre a radiação quântica de buracos negros, que não apenas confirmou a hipótese de Bacon's Dienst, mas também revolucionou nosso entendimento da mecânica quântica e da gravidade. Isso abriu possibilidades totalmente inéditas. Até então, os buracos negros eram considerados objetos atemporais dentro ou de qualquer maneira do nosso cosmos. Então, os cientistas de repente se perguntaram: essas singularidades poderiam até mesmo desaparecer e ter um fim? Ou, de outra forma, os buracos negros poderiam morrer. Meu trabalho sobre buracos negros começou com um momento eureka. Alguns dias após o nascimento da minha filha, Lucy, ao me deitar na cama, percebi que poderia aplicar aos buracos negros a teoria da estrutura causal que eu havia desenvolvido para teoremas de singularidade. Na teoria, agora se sabia que os buracos negros emitiam um tipo muito estranho de radiação. Mas o que exatamente era essa radiação e como ela era detectada? A caça a essa radiação estranha, que a partir de então deveria ser chamada de radiação Hawking, estava aberta. Inicialmente, Hawking e o físico teórico Don Page procuraram por indícios dessas emissões no fundo da radiação gama, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal disso. A radiação gama ou a radiação X são variantes de radiação muito curtas, mas por isso muito intensas em energia. Por isso, eles se concentraram nas versões muito pequenas e apenas teoricamente concebidas de buracos negros, os chamados buracos negros primordiais. Segundo Hawking e Page, esses surgiram no início do cosmos apenas frações de segundo após o Big Bang, quando o cosmos era muito denso. Essas variantes primordiais de singularidades estelares e supermassivas deveriam ser apenas do tamanho de um átomo ou uma moeda e possuir aproximadamente a massa de uma montanha ou de um planeta. Antes de Page e Hawking, nenhum cientista considerou os efeitos quânticos. Esses efeitos representaram uma ponte emocionante entre o mundo do inimaginável em buracos negros, grande, e do pequeno. A descoberta revolucionária de Stephen Hawking de que os buracos negros podem realmente emitir partículas revolucionou nosso entendimento desses extremos cósmicos. Contrariando a ideia clássica de que nada pode escapar de um buraco negro, Hawking mostrou que as leis da mecânica quântica permitem uma forma sutil de radiação. Essa radiação, nomeada em sua homenagem, surge na fronteira entre o mundo quântico e a gravidade, diretamente no horizonte de eventos. O mecanismo por trás disso é tão surpreendente quanto elegante. No mundo quântico, o vácuo flutua constantemente, onde pares de partículas virtuais e antipartículas são criados e imediatamente destruídos. Perto de um buraco negro, no entanto, pode acontecer de uma partícula de tal par ser capturada pelo horizonte de eventos, enquanto a outra escapa. Essa partícula que escapa aparece, para um observador distante, como uma emissão do buraco negro. A descoberta de Hawking não foi apenas surpreendente, mas também profundamente significativa para a nossa compreensão das leis fundamentais da natureza. Ela mostrou que mesmo nas regiões mais extremas do universo, onde a gravidade predomina, os efeitos quânticos desempenham um papel crucial. Essa percepção estabeleceu a base para a busca de uma teoria abrangente da gravidade quântica, que até hoje representa um dos maiores desafios da física teórica. A radiação de Hawking, como uma das poucas teorias, liga elementos da teoria geral da relatividade, da mecânica quântica e da termodinâmica, mostrando como essas áreas, aparentemente separadas da física, estão na verdade profundamente interligadas. As propriedades da radiação emitida por buracos negros são tão surpreendentes quanto esclarecedoras. Hawking mostrou que essa radiação apresenta um espectro térmico perfeito, como se o buraco negro irradiasse como um corpo quente comum. A temperatura dessa radiação é inversamente proporcional à massa do buraco negro.
Quanto menor o buraco, mais quente e intensa é a sua emissão. Para buracos negros estelares com a massa de várias sóis, essa temperatura é insignificante, muito abaixo da radiação cósmica de fundo. Mas para hipotéticos buracos negros primordiais com a massa de uma montanha, a temperatura poderia atingir bilhões de graus, o que resultaria em uma intensa emissão de raios gama. Essa radiação carrega energia e faz o buraco negro encolher, um processo conhecido como evaporação. Page e Hawking teorizaram que os buracos negros, contrariando suposições anteriores, poderiam ter uma estrutura interna através dessa radiação, caracterizada por sua temperatura e entropia. Essa percepção tem levado a debates intensos sobre o destino das informações que caem em um buraco negro e sobre a natureza fundamental do espaço e do tempo nas menores escalas. Mas vamos fazer uma breve viagem ao mundo da mecânica quântica. A criação e destruição de pares de partículas virtuais, fenómeno fundamental da teoria quântica de campos, é influenciada de modo que partículas reais podem ser criadas. E qual era do cosmos tem exatamente essas condições que se encontram na borda de um buraco negro? Correto, o Big Bang. A pesquisa sobre a radiação de Hawking poderia, por esse motivo, fornecer a chave para entender a origem do nosso universo e a natureza do espaço e do tempo em si. Ela também nos fornece razões para refletir sobre a interseção da mecânica quântica, termodinâmica e gravidade. 3 áreas, das quais as 2 primeiras, gravidade e termodinâmica, são muito bem pesquisadas, enquanto os cientistas ainda não exploraram completamente a mecânica quântica. Hawking e seu colega Don Page finalmente descobriram outra conexão extremamente fascinante após algum cálculo matemático. A temperatura dos buracos negros é inversamente proporcional à sua massa, o que leva à situação paradoxal de que buracos negros menores são mais quentes do que os maiores. Isso nós já ouvimos. Para um buraco negro estelar com a massa do nosso Sol, essa temperatura seria insignificantemente pequena, menos de 1/1000º de grau acima do zero absoluto. No entanto, para buracos negros primordiais com a massa de uma montanha ou menos, a temperatura poderia atingir bilhões de graus, o que resultaria em uma emissão intensa de partículas. Essa radiação não incluiria apenas fótons, mas potencialmente todos os tipos de partículas elementares, o que poderia tornar os buracos negros aceleradores de partículas cósmicas únicos. Investigar essa radiação poderia revelar informações sobre a natureza das singularidades e aspectos fundamentais da física de partículas em energias extremamente altas. E o que acontece se os buracos negros realmente emitem algum tipo de energia? Correto, eles encolhem, isso também já ouvimos. Mas há uma implicação muito fascinante dessa radiação de Hawking, ou seja, que os buracos negros realmente poderiam desaparecer e acabar. Contudo, eles não sumiriam do cosmos, mas se despediriam com uma explosão. Isso tem a ver com a taxa de radiação de Hawking. Isso aumenta, na verdade, quanto menor a massa de um buraco negro. Enquanto buracos negros estelares e supermassivos emitem radiação muito lentamente, isso aconteceria de forma muito abrupta em singularidades que caem abaixo de um certo limite de massa, como uma bola que primeiro rola muito lentamente por uma ladeira e então acelera desproporcionalmente à medida que a ladeira se torna mais íngreme. Isso seria ainda mais extremo em um pequeno buraco negro. Se for apenas do tamanho de um núcleo atômico, entra na fase final. Em seus últimos momentos, libera a energia restante em uma explosão intensa de radiação e desaparece em uma explosão, embora uma supernova seja significativamente maior. Uma explosão de buraco negro desse tipo liberaria a energia que nosso Sol emite em 300 anos. Mas devemos nos preocupar agora que essas explosões podem ocorrer em qualquer lugar e de repente? De maneira alguma. Para grandes buracos negros estelares, esse processo é extremamente lento. Um buraco negro com a massa do nosso Sol levaria cerca de 10 elevado a 67 anos para evaporar. 100 quinquagentilhões de anos ou 100 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de anos. E isso apenas para um buraco negro estelar.
As cifras que surgiriam com os buracos negros supermassivos ultrapassariam nossa imaginação já bastante sobrecarregada. As chances de evaporação de buracos negros levariam a um dos destinos mais tristes do cosmos, já mencionados em capítulos anteriores. Em um futuro distante, quando todas as estrelas se apagarem, os buracos negros poderiam ser as últimas fontes de energia e atividade no cosmos. Sua evaporação gradual preencheria o universo com uma radiação fraca, mas constante, até que finalmente as últimas singularidades também se evaporassem. Essa ideia de uma morte térmica do universo levanta questões fundamentais sobre a natureza do tempo e da eternidade e mostra como a pesquisa de buracos negros e nossa ideia do fim do universo estão intimamente ligadas. Imaginar que as explosões de buracos negros no fim do cosmos possam ser os únicos eventos intensivos em energia, quando todas as estrelas e planetas já estiverem esfriados, é uma ideia que não poderia ser mais triste, mas também mais épica. Além das singularidades primordiais e evaporativas, Hawking, no entanto, fez outra conexão que era absolutamente única, mas que, ao considerarmos sua pesquisa sobre singularidades, parece absolutamente lógica. O que buracos negros e universos bebês têm em comum? A informação não se perde em buracos negros, mas não é retornada de uma maneira útil. É como queimar uma enciclopédia. A informação não se perde, mas é muito difícil de ler. Stephen Hawking provavelmente era o que muitos chamariam de gênio. Ele questionou a pesquisa predominante sobre singularidades e o cosmos e desenvolveu, com base na teoria da relatividade geral, um modelo do universo primitivo e de singularidades que persiste até hoje. Assim, era questão de tempo até que ele estabelecesse uma ponte significativa no fim dos anos 70. Para isso, retornamos novamente a esses monstros negros. Sabemos com certeza que a matéria cai em um buraco negro através de um disco de agressão e desaparece atrás de seu horizonte de eventos. Nada pode escapar dele, exceto a radiação de Hawking, que consiste em uma partícula e sua contraparte. Mas o que acontece com a matéria que desaparece na singularidade? Ela está irrevogavelmente perdida ou existe outra possibilidade? E a sua paciência no que segue. Parece muito ilógico, mas Hawking e seus colegas de pesquisa realmente consideraram a possibilidade de que as singularidades poderiam funcionar como locais de nascimento de universos minúsculos. Quando partículas caem em um buraco negro, segundo essa teoria, elas não simplesmente desaparecem, mas poderiam ser transferidas para um novo universo em miniatura emergente através de um processo quântico. Esses universos bebês podem existir em outra dimensão que Hawking chama de tempo imaginário. Embora para um observador externo tudo o que passa pelo horizonte de eventos de um buraco negro pareça estar perdido para sempre, na realidade pode continuar a existir em outra realidade, em outro cosmos. Imagine o interior de um buraco negro como uma espécie de forno cósmico onde novos universos são praticamente assados, enquanto nosso universo conhecido atua como o local desse forno. No entanto, diferente de um forno real, nada pode sair do nosso forno de buraco negro. Hawking e seus colegas se perguntaram se as enormes forças gravitacionais dentro de um buraco negro são realmente capazes de deformar o espaço-tempo a ponto de criar um novo universo. Esse processo poderia ser entendido como uma espécie de divisão celular cósmica, onde nosso cosmos continuamente produz novos descendentes. A teoria dos universos bebês também poderia explicar por que as constantes naturais em nosso universo são tão finamente ajustadas para permitir a vida. Talvez nosso universo seja apenas um entre incontáveis, onde as condições são acidentalmente perfeitas. No entanto, essa ideia até agora é apenas uma teoria, pois além da prova matemática, os pesquisadores precisam de uma prova definitiva e observável para a existência de tais novos cosmos. Sim, o conceito de universos bebês se baseia em fundamentos matemáticos sólidos e de alguma forma se encaixa na imagem geral do nosso entendimento cosmológico. Hawking garantiu isso com sua matemática meticulosa.
Ele imaginava esses universos em miniatura como formando pequenas bolhas na estrutura do espaço-tempo, inicialmente invisíveis e inacessíveis para nós. As propriedades desse universo provavelmente seriam fundamentalmente diferentes das do nosso. Possivelmente, outras leis físicas se aplicam lá ou as dimensões de espaço e tempo são estruturadas de maneira diferente. Um aspecto fascinante é a ideia de que esses universos bebês poderiam se desenvolver em cosmos completos, com suas próprias galáxias, estrelas e talvez até formas de vida. O nascimento de um universo assim seria imperceptível para nós, pois aconteceria em uma área além do nosso horizonte observável, quase como no interior de um buraco negro atrás do horizonte de eventos. Esta teoria abre a possibilidade de um multiverso, onde inúmeros universos existem lado a lado, cada um com suas próprias características e leis únicas. A ideia dos universos bebês também lança luz sobre a questão da origem do nosso próprio cosmos. Poderia ser que nosso próprio cosmos tenha surgido como um universo bebê dentro de um buraco negro de um universo avô? Essa ideia forneceria uma explicação elegante para o Big Bang que então poderia ser entendido como o processo de nascimento do nosso universo. A teoria sugere que a criação de novos universos poderia ser um processo contínuo que constantemente expande e altera a estrutura cósmica. Portanto, poderíamos habitar apenas uma realidade entre muitas em um cosmos que está preso dentro de um buraco negro de um superuniverso, ou que surgiu paralelamente a outro após a passagem deste buraco negro. Nosso cosmos abrigaria trilhões de buracos negros, cada um podendo representar seu próprio universo. Esses cosmos, por sua vez, poderiam abrigar seus próprios buracos negros, com seus próprios universos bebês, e assim por diante. A quantidade potencialmente infinita de cosmos simplesmente ultrapassaria nossa imaginação. No mundo quântico, por outro lado, partículas que caem em um buraco negro não poderiam simplesmente desaparecer, mas sim passar para um universo bebê. Isso significaria que as informações que parecem se perder em um buraco negro, na verdade, continuam a existir em outra realidade cósmica. Isso levanta questões interessantes para a física de partículas. Como as partículas se comportam ao fazer a transição para um universo bebê? Suas propriedades são mantidas ou elas mudam fundamentalmente? A possibilidade de que partículas possam tunelar entre diferentes universos abre novas perspectivas para a nossa compreensão de matéria e energia. Isso pode permitir uma melhor compreensão de fenômenos inexplicáveis até agora, como a matéria e energia escuras. A exploração dessas conexões pode levar a descobertas revolucionárias na física de partículas e alterar fundamentalmente nossa visão da estrutura do cosmos. A teoria dos universos bebês também pode fornecer uma explicação para a assimetria entre matéria e antimatéria em nosso cosmos. Possivelmente, em um universo paralelo de bebês, existe um excesso de antimatéria que mantém o equilíbrio no multiverso como um todo. Essa ideia não só o mistério da dominância da matéria em nosso cosmos resolver, mas também confirmar a conexão entre diferentes realidades cósmicas. Se universos bebês realmente existem e se eles são incubados dentro de buracos negros, no entanto, temos um problema com a previsibilidade de eventos e movimentos em nosso cosmos. Então seria quase impossível fazer previsões precisas sobre certas constantes físicas. Imagine que cada um desses mini-universos atua como um pequeno fator perturbador que influencia ligeiramente os valores de constantes naturais fundamentais como a gravidade, a interação eletromagnética, o magnetismo ou outros. O grande número dessas influências poderia, por sua vez, explicar por que certas medições na física quântica parecem tão imprevisíveis. Isso leva à seguinte questão filosófica: se a realidade neste nível fundamental é influenciada por inúmeros universos invisíveis para nós, quão confiáveis são nossos modelos científicos? Possivelmente, teremos que aceitar que existe uma imprecisão inerente em nosso entendimento do cosmos, que vai além da conhecida relação de incerteza de Heisenberg.
Em vez de buscar leis absolutas, os cientistas podem se concentrar em desenvolver modelos estatísticos que levem em consideração as flutuações causadas por universos bebês. Isso poderia levar a um novo tipo de física que aceita incertezas e variabilidade como propriedades fundamentais do universo, em vez de considerá-las como fatores perturbadores. Mas se não habitamos o único universo, talvez não sejamos tão únicos quanto pensávamos até agora? Seríamos nós apenas um entre muitos universos infinitamente possíveis, cada um com suas próprias leis físicas e formas de vida? Isso colocaria o princípio antrópico sob uma luz completamente nova. O princípio antrópico é uma teoria na física que sugere que nosso universo é configurado de tal maneira, ou seja, com aquelas constantes naturais que favorecem o desenvolvimento de formas de vida. A ideia de que nosso universo pode ter surgido de um buraco negro em um universo pai e, por sua vez, está gerando outros universos abre uma perspectiva cíclica fascinante sobre a evolução cósmica. Também levanta a questão de se as fronteiras entre diferentes universos são realmente impermeáveis. Ou se seria teoricamente possível trocar informações ou até mesmo matéria entre eles. Tais considerações se movem na interface entre física e filosofia e nos desafiam a pensar além dos limites de nosso entendimento atual e a encontrar novos caminhos para explorar os segredos mais profundos do cosmos. Onde há vida, há esperança. Onde há vida, há esperança. Esta frase de Stephen Hawking agora ganha um novo significado. Apesar de sua doença, sua incapacidade de movimento e os problemas associados no dia a dia, ele dominou a disciplina da física. Ele deixou sua mente vagar pelas singularidades do Big Bang e buracos negros, como uma criança que passeia com seus pais por um parque. E é essa a esperança da qual Hawking falava. Se alguém tem o infortúnio de ser deficiente, esta é a era em que se deve ser. Provavelmente eu não teria sobrevivido e certamente não teria conseguido escrever um livro best-seller. Se eu tivesse nascido um pouco mais cedo, os deficientes têm muito a agradecer à tecnologia. Enquanto uma pessoa vive, e não importa como ela passa seu tempo aqui na Terra, sempre há esperança. Claro, considerando a desigualdade na sociedade humana, isso pode ser uma certa ironia. Alguém como Hawking, que devido à sua grande fama em sua vida posterior provavelmente não tinha mais preocupações financeiras, que tinha dinheiro suficiente para se equipar com o equipamento técnico mais recente e falar para um público de milhões através de um computador de voz, tem fácil falar. E quanto às pessoas que são marcadas por outras doenças, mas não podem pagar pelo tratamento? E quanto a outras deficiências e incapacidades? E quanto às pessoas que são tão pobres que precisam temer pelo seu pão de cada dia? Vamos pensar na ajuda que podemos oferecer na frase de Hawking e em como podemos desenvolvê-la. Onde há vida, há esperança. Não podemos reduzir isso apenas à situação de indivíduos isolados, mas à vida em comunidade. Ao ajudarmos os outros, permitimos que eles compartilhem a esperança de nossa própria vida e assim alcançamos um estado que nos eleva acima daquelas forças antissociais e destrutivas que ameaçam corroer nossa sociedade. Isso pode parecer simples e talvez até um pouco clichê e até um pouco moralista. Mas imagine a gratidão que você recebe ao ajudar alguém com dificuldades, seja com deficiência ou não. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar essa gratidão. E deve ter sido assim também para Stephen Hawking. Seus semelhantes o apoiaram, realizaram trabalhos para ele, aos quais ele não era capaz de fazer devido à sua doença. Após seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, Hawking deveria viver apenas alguns anos. No entanto, através da tecnologia, da ajuda de outros e de uma boa dose de sorte, ele conseguiu viver muitas décadas em vez dos poucos anos que possivelmente teria restado. Imagina a gratidão por estar vivo que Hawking deve ter sentido. Onde há vida, há esperança.
E se essa pessoa faz sorrir milhões de pessoas com seu charme, se essa pessoa inspira milhões de crianças a seguir uma carreira científica com sua pesquisa, então essa gratidão se transforma em algo maior do que nós mesmos, em algo que não pode ser medido. Portanto, vamos aguardar ansiosos para ver quais aventuras científicas Hawking enfrentou, além da pesquisa de singularidades iniciais e buracos negros. Vamos abordar as viagens no tempo e a teoria de tudo que Hawking, como muitos outros físicos, tentou alcançar na segunda parte deste documentário, que será lançado em 2 ou 3 semanas.